dia, paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais uma manhã aqui estamos para gravarmos mais um vídeo. E hoje nós vamos falar um pouquinho dentro da primeira lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que vai falar a igreja diante do espírito da Babilônia. E eu quero fazer assim uma síntese, um resumo dentro desse tema tão importante, tão propício para o tempo em que nós estamos vivendo na Terra. Quando nós olhamos para esse mundo cheio de opções para o homem, e nós às vezes olhamos só com o nosso olhar humano e não conseguimos ver o quão grande é a investida do diabo, do maligno, nessas oportunidades de grandes opções e aparentemente de um crescimento muito grande, muito bom para o homem. Claro que nós não vamos ser aqui ignorantes ao ponto de dizer que não é bom, muitas coisas que estão sendo apresentadas ao homem, que está sendo oferecido na face da terra, são coisas boas, Mas o diabo ele tem se aproveitado de tantas dessas coisas para destruir o homem, para destruir a família, para destruir princípios, valores, os quais nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós defendemos e vamos defender até o fim, porque somos protestantes e para isso nós fomos chamados. Então essa lição, essa primeira lição, mas a revista toda, quero deixar aqui um convite para você, não deixa de participar da escola bíblica da sua igreja, porque vai haver um grande esclarecimento através de homens de Deus, mulheres de Deus, que vão estar ensinando alguns pontos que eles entram na nossa casa, na nossa vida, na nossa mente, de maneira sutil, que é bem o papel do diabo. Ele não vem fazendo barulho não, meu querido. Ele vem devagarzinho, ele vem com jeitinho, ele entra na sua casa, ele entra na sua vida, ele entra na sua mente e ele destrói os melhores valores e princípios que foram implantados na sua vida quando criança, quando adolescente, quando moço e hoje como adulto, talvez um pai de família, mas totalmente afogado nesse mundo tão chamado, tão evoluído. E a nossa revista, ela tem como tema a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Então aqui ela vai desvendar coisas que você precisa saber, que eu também preciso saber. E a nossa primeira lição vai dizer que a igreja diante do espírito da Babilônia. O que é e o que foi a Babilônia, A Babilônia, ela é colocada como um império muito glamuroso, um império muito bonito, um império chamado, um império formoso, que chamava a atenção, mas também é colocado, e eu quero me pautar nessa qualidade da Babilônia, chamada de a grande confusão, porque ali ali também havia todo um sistema maligno que de uma maneira sutil envolvia os seus adeptos, os homens, as mulheres, aquela comunidade, aquele povo, e de maneira sutil os destruía, os envolvia em projetos, em leis, em tantas coisas que aparentemente eram boas, mas só vieram para a destruição daquele povo. Essa era a intenção da grande Babilônia, chamada Grande Confusão.
E a nossa verdade prática me chamou a atenção aqui, que diz assim: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então eu frisei aqui, eu grifei aqui umas palavras para resumir a nossa verdade prática, que diz: nós, como igreja, devemos resistir o espírito da Babilônia, que é a grande confusão. Resistir como, irmã Rose? Resistir por meio do compromisso inegociável da autoridade da palavra de Deus. Então, aqui na verdade prática, você já tem um grande aprendizado. Como resistir a esse mundo que está totalmente mergulhado em um sistema que está corrompido, já está corrompido. Como resistir a ele? Como não ir nessa enxurrada? Como não me envolver com isso tudo e me conformar e achar que é assim mesmo, que as coisas estão acontecendo porque tem que acontecer? Como? Simplesmente, meu amigo, ou somente através da palavra de Deus, através da minha fidelidade para com a palavra. Pode aparecer qualquer ensino, pode aparecer qualquer livro, pode aparecer qualquer homem querendo dizer que a Bíblia, né, como a gente tem escutado aí, que a Bíblia está ultrapassada, que precisamos viver um evangelho um pouco diferente, entrar por outros caminhos. Pode aparecer o que quiser aparecer, pode aparecer, mas a verdade prática, ela vai te dizer: olha, você só vai conseguir vencer, você só vai resistir a esse sistema do diabo maligno, dessa grande confusão que estamos vivendo na face da terra, através do seu compromisso inegociável com a palavra de Deus. Então essa é a nossa verdade prática, é a síntese da verdade prática. A nossa introdução, né, ela aponta ali para Apocalipse, que vai falar da revelação de Jesus Cristo a João, né, aquela grande visão, tantas revelações que foram dadas a João, e o objetivo era alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Ah, Rose, mas isso foi lá na ilha de Patmos, lá para o apóstolo João. Mas olha como a Bíblia ela é atual. Por quê? Porque tudo isso foi revelado a João. Porque Deus revela, né? O Senhor chama João e o revela tantas coisas. Porque o nosso Deus, meu querido, ele não se limita ao tempo. Ele não está preso lá atrás, mas ele já sabia tudo o que iria acontecer. Então, por conta desse presente cenário que você vive hoje, que eu vivo hoje, foi dado a João tantas revelações, as quais nós vamos aprender através desta revista aqui. E eu te convido novamente, não deixe de estar na escola bíblica da sua igreja, pois ali você vai aprender coisas importantíssimas para a sua caminhada na face da terra. Então essa é a nossa introdução, apenas pautada no livro, na grande revelação de Deus, do Senhor Jesus, a João na ilha de Patmos. E por quê? Porque o Senhor já conhecia e já sabia tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Talvez para você, moço, moça, homem, mulher, seja novidade, mas para nós que lemos e pautamos a nossa fé na Bíblia Sagrada, nada do que estamos vendo é novidade, porque já está revelado na palavra de Deus. Nós sabíamos que iríamos entrar de novo por esse caminho, né? Esse caminho da grande Babilônia, lá do passado, lá de Nabucodonosor, e hoje nós estamos vivendo de uma maneira diferente, num cenário diferente,
mas com os mesmos objetivos. E quais são eles? Destruição dos valores, da moral, do homem, da mulher, da família. Esse sempre foi o objetivo da grande confusão que iniciou ali na grande Babilônia, que é a palavra-chave dessa lição, a Babilônia. E eu tirei aqui no primeiro tópico, né, Babilônia e seus significados, eu tirei uma parte aqui que aponta para a grande prostituta. Eu vou ler para você. As muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Então, nós entendemos, às vezes você lê lá a grande prostituta e você não vai compreender, você não vai entender o que significaria ou o que significava aquilo, mas o nosso comentarista, ele faz aqui uma colocação bem clara. O que significa a grande prostituta? Assentada em muitas águas, simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e a sua oposição à fé cristã. E eu te pergunto, o que nós temos visto hoje? Multidões, meu amigo, minha amiga, moço, moça, multidões, são muitos, seduzidos sim por esse sistema demoníaco que tem levado o homem, a mulher, o jovem à idolatria, ao paganismo e à oposição à fé cristã. E eu quero aqui me deter a essa oposição à fé cristã, porque nós temos visto aí como tem se levantado homens, mulheres, né, instrumentos do maligno, não eles, porque Deus ama a todos os homens na face da terra. Mas o diabo, meu querido, ele precisa de uma boca para falar, ele precisa de uma mão para assinar leis que vão destruir o homem, ele precisa de pés que vão caminhar ligeiramente para realizar planos para a destruição do próprio homem. Então ele usa alguém. E hoje a palavra de Deus, a lição da escola bíblica de domingo passado, está falando com você. Que não seja você, que não seja eu, que nós venhamos estar cuidadosos com a nossa vida. E isso aqui eu não estou falando só para o crente, não. Talvez você que não seja cristão, mas que vai estar vendo, ouvindo, né, esse vídeo, que não seja você, meu querido, cuidado. Não seja portador de más notícias, não seja portador de leis malignas, não seja portador de mensagens que vão destruir. Talvez hoje você pensa, vai destruir ele, ela, mas pode destruir a sua própria casa. Então, aqui focado nessa oposição à fé cristã, como nós temos visto, tantos homens, tantas mulheres se levantando, né, para impedir a caminhada do cristão, a fé cristã. Essa é uma luta muito grande desde o início de todas as coisas, como o inimigo ele tem lutado para destruir a igreja, mas em contrapartida, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce, mais ela avança, porque isso é bíblico. Não adianta perseguir o povo de Deus, até se mata uns, se destrói outros, né? Como nós conhecemos a história do diácono Estevão, que foi morto apedrejado por conta de uma perseguição da fé cristã. Mas isso ali, meu querido, só foi um incentivo para o crescimento da igreja. Então ninguém consegue destruir ou paralisar a igreja do Senhor Jesus, mas que nós sabemos que existem oposições contra a fé cristã, disso nós não temos dúvida. E mais abaixo vai dizer, assim a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade
do falso sistema religioso apresentado pelo espírito da Babilônia. Uma das facetas, né, da Babilônia, dessa grande confusão, é a imoralidade. E o que nós temos visto hoje? Quanta imoralidade! E às vezes nós queremos apontar só para o mundo, mas infelizmente no meio das igrejas também, quanta imoralidade, quanta inversão, né? Quanto movimento para se autodestruir, a própria religião também, infelizmente, entrando por um caminho aonde eu falei no início, precisamos tomar cuidado para não entrarmos no conformismo e irmos a passos largos para um caminho totalmente distante desta palavra, que é a palavra do nosso Deus. Eu quero aqui também, não posso falar toda a lição, mas eu marquei alguns pontos muito importantes dentro dessa revista, e está aqui no ponto 2, o espírito da Babilônia no sistema religioso, e eu vou mais me deter nisso porque nós somos cristãos e precisamos ler e entender aquilo que está sendo aplicado para nós nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. No ponto 2, na segunda parte, vai dizer no sistema político, vai falar do sistema político e cultural. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Por isso eu disse para você no início, nós precisamos estar assentados, aprendendo na casa de Deus, para não sermos pegos, não sei se diria de surpresa, porque para o crente, leitor de Bíblia, não tem surpresa nisso. Nós sabemos que isso aqui é o avanço, né? Vai cada dia avançar mais, mas eu preciso, meu querido, estar alicerçada na palavra, ter a palavra de Deus no meu coração para combater. Hoje nós vemos aí cristãos defendendo o aborto. Ai, irmã Rose, mas eu defendo o aborto talvez por conta de um estrupo, e aí eu sou a favor, porque aquela mãe amanhã... Não, meu querido, crente não defende aborto, em hipótese nenhuma, de jeito nenhum. Aborto, meu querido, infelizmente acontece, mas de maneira espontânea, e aí nós não podemos fazer nada, porque é a vontade de Deus. Nós fizemos aí, essa semana, um banner virtual, colocamos nas redes sociais e falando sobre isso, falando dessa postura. Crente tem que ter convicção do que ele prega, do que ele ensina, da verdade que ele carrega sobre os seus ombros. Como pode um cristão defender o aborto? Isso não tem respaldo bíblico. A vida, né? A vida ela é um presente de Deus para nós. E quem é que está sendo gerado, que ainda não pode tomar decisões, que, né, vai ser abortado, vai ser destruído dentro do ventre de uma mulher, e isso vai ser bom, e eu vou bater palma para uma lei dessa, que está lá, meu querido, está lá no Congresso, está lá, se lutam para aprovar uma lei como essa, e tem crentes aí dizendo que isso vai ser bom para a humanidade. De que maneira, meu querido, que verdade é essa que você prega? Que Bíblia é essa que você lê?
Aonde você está? Aonde está a sua mente? E aí eu volto lá no início, como eu te falei, a grande Babilônia é a grande confusão na mente dos homens hoje, destruindo os homens, e os homens, tanto cristãos como não cristãos, se deixando levar por esses ensinamentos diabólicos e ensinamentos malignos que nasceram e nascem no inferno e vão para as mesas, vão para as famílias, vão para as grandes redes sociais, vão para as redes de televisão e são jogadas como lixo dentro dos nossos lares. E nós, infelizmente, nos posicionamos, ouvimos e escutamos essas coisas, mas às vezes para estarmos sentados na igreja, na casa do Senhor, aprendendo uma lição dessa tão importante, nós não queremos porque não temos tempo. E aí somos engolidos por um sistema maligno que está aí nesse mundo. E vem falando dessa inversão de valores, né? Impostas de forma como uma afronta, né? À cultura cristã. É uma afronta para a cultura cristã, porque nós somos afrontados quando uma lei dessa é aprovada ou quando a gente, infelizmente, discute isso dentro das igrejas e alguém se levanta a favor. É uma afronta à palavra de Deus, é uma afronta ao próprio Deus. Não que Deus vai deixar de ser Deus e nem vai se indignar com a postura dessa. Não, com certeza não, meu querido. É você mesmo, é por sua causa, você defensor de aborto, é por você que Deus levanta homens para escrever uma revista como essa, por amor a você, para que você venha despertar, venha acordar e entender que o mundo, ele jaz no maligno e que nós precisamos ter a nossa regra de fé somente pautada na Bíblia Sagrada. Não precisamos de outro livro, não precisamos de outras regras. Aqui estão as regras que regem a minha vida, que regem a vida dos meus filhos, que regem a minha família, na Bíblia Sagrada. E depois vem a ideologia de gênero, que é o que nós temos visto aí na face da terra, infelizmente também, homens e mulheres se autodestruindo. Ai, irmã Rosa, do que a irmã está falando? Eu estou falando da grande Babilônia na face da terra, a grande confusão que está no mundo e o homem não consegue enxergar porque não quer sentar para aprender, para entender o que está acontecendo. E aí nós deparamos aí, né, com essa lei aí do aborto, essa lei também da ideologia de gênero. Ideologia, meu querido, é o quê? São ideias, são mentes que vão formando, né, as suas ideias, vão colocando do jeitinho que quer. Para quê? Para massagear o seu próprio ego. O homem, ele tem essa facilidade, ele tem essa necessidade de ter o seu ego, os seus desejos carnais, para serem massageados, serem erguidos. O homem gosta disso, o homem gosta do culto ao corpo, o homem gosta de elogios. E essa palavra ideologia, ela aponta para ideias. Ideias, elas são boas ou são ruins? Às vezes boas, às vezes ruins. A ideologia de gênero, ela não tem chegado para agregar as famílias, para ajudar as famílias, não. A ideologia de gênero tem chegado para destruição e desconstrução das famílias, infelizmente. E o que nós temos visto aí pelas ruas das cidades por onde andamos, por onde passamos, dentro das famílias, são moços e moças, homens e mulheres totalmente se autodestruindo por conta da ideologia de gênero, por conta dessas ideias demoníacas que vêm sendo introduzidas dentro
da nossa nação, dentro do das famílias, e com ensinamentos antibíblicos, ensinamentos que fogem aos ensinos da palavra. E aí eu quero até aqui pautar para você que foge até aos ensinos de uma família tradicional, porque o que nós entendemos, o que nós aprendemos, que homem é homem, mulher é mulher, e não existe outro gênero, meu querido, não existe outro gênero, é homem, e o gênero ele é definido e não pré-definido por Deus, ele é definido no ventre de uma mulher. Não existe, não, você nasceu no corpo de mulher, mas você é homem. Você nasceu no corpo de homem, mas você é mulher. Isso é uma mentira do diabo. Não estou aqui apontando homens, estou apontando o príncipe das trevas, que é o que rege, o que está aqui. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é porque a Bíblia diz que ele está ali atuando, e eu falei no início, ele precisa de uma mente para lançar essas ideias, ele precisa de uma mão para assinar essas ideias e para aprovar, ele precisa de um coro que não seja eu e que não seja você, meu querido. Nós precisamos acordar como cristãos. Essa ideologia de gênero, ela é inexistente quando nós olhamos para a luz das Escrituras. Isso não existe. Isso é um modo de destruir o homem. E o que você tem visto? Nós que trabalhamos com aconselhamento cristão, trabalhamos dentro das igrejas com aconselhamentos de jovens. Como nós vemos, às vezes, jovens chorando, gemendo por conta, chegam na igreja doentes, chegam na igreja destruídos por conta dessa ideologia que entra e tenta mudar aquilo que é imutável, que é o sexo do homem. Não adianta, ou é homem ou é mulher. Você pode até se transformar ou permitir que seja transformado por fora, mas por dentro você continua uma moça, por dentro você continua uma mulher, por dentro você continua um homem. Você é homem, não adianta, porque Deus não vai dar essa autonomia ao homem. Deus não vai dar, porque é Ele quem forma. O Salmo 139 diz que é Ele que vai lá e começa a trabalhar no ventre da mulher, começa a formar os ossos, começa a formar o corpinho, os bracinhos, a pele, os olhos. É Deus, meu querido, e esse gostinho o homem não tem. Por isso a vida é chamada do milagre de Deus. Só Deus gera uma vida dentro de outra vida. E quando Ele faz isso, Ele faz não pré-determinado, Ele faz determinando. Vou gerar uma menina, e Ele gera uma menina. Vou gerar um menino, e Ele gera um menino. Essa que você nasce de um jeito e é outro, isso é mentira do diabo, para destruir a sua vida, para fazer o que nós temos visto aí. Quantos rapazes lindos, mas totalmente destruído por fora. Quantas moças lindas, mas totalmente destruídas por fora. Com um futuro lindo, que isso, acredito que não vai impedir, mas que amanhã cai em si e descobre que não era aquilo, que não queria aquilo para a sua vida. Quantas crianças hoje, nós temos visto aí uma investida muito grande desse sistema da grande Babilônia. Quantas criancinhas hoje, infelizmente, nós queremos aqui também falar para os pais, infelizmente pais adotando isso como algo normal. Não, a minha filha descobriu, ela se avaliou e viu que não, que ela não é menina, que ela é menino.
que ele não é menino, que ela é menina. Criança, meu querido. Uma criança não sabe discernir o que é o bem, o que é o mal, não sabe discernir o caminho que deve tomar, o caminho, aonde deve parar, aonde deve prosseguir, mas está sobre os seus ombros, papai, mamãe, essa responsabilidade. Vigie, olhe bem o que os seus filhos estão fazendo. Eu sempre tenho falado sobre isso nos meus vídeos que eu tenho deixado nas redes sociais. Olha, cuidado, veja bem com quem está andando. Esse ditado que diz que uma fruta, talvez, não é um ditado muito bom, porque fala de uma fruta estragada, mas vamos dizer aí, uma má companhia, uma má conversação. O que ela vai trazer para a sua casa, para a sua filha, para o seu filho? Infelizmente, vai destruir os valores e os princípios que você tem ensinado. Então, cabe a quem? Cabe a mim, cabe a você, a estar atento às redes sociais dos nossos filhos, a termos acesso. Crianças com autonomias dentro de casa, não existe, isso não pode existir, não tem idade para isso. E é onde nós, infelizmente, temos visto aí meninas que são totalmente, meninas e meninos, totalmente envolvidos às vezes com amiguinhos, dentro da escola, ensinamentos na escola, infelizmente, vai entrando na mente dessas crianças e chegam em casa totalmente confusos. E o que é isso? Isso se chama a Grande Babilônia, confundindo o que Deus já determinou. Isso é a ideologia de gênero, que não existe. Tira isso da sua vida, tira isso das suas anotações, porque Deus te fez homem e Deus te fez mulher. O que nasce ou é um menino ou é uma menina, e isso é para a vida toda, até a sepultura. Ninguém muda isso, porque Deus não dá esse gostinho para o homem. Bem que ele queria, bem que ele gostaria, porque é o papel, não do homem, mas é o papel do maligno. Tudo que Deus faz, ele quer inverter, ele quer fazer o contrário, ele quer provar que não é bem assim. Não foi assim lá no Jardim do Éden, quando ele se apresenta para Eva, já lá no início, e ele diz para ela, não, mas não é bem assim, Eva. Isso não vai te causar tanto mal. Não é isso que Deus quis dizer. Você pode sim experimentar desse fruto que você não vai morrer. E a Bíblia vai dizer que ele balbuceia nos ouvidos de Eva. E como eu disse no início, massageia o ego do homem. E o homem se deixa levar pelo argumento do maligno. E ele não saiu do jardim, meu querido. Ele continua, como diz a Bíblia, andando e passeando pela terra para destruir princípios, valores e famílias. Isso é a Grande Babilônia. E vem aí a legalização das drogas e da prostituição. São mais dois temas, que está dentro dessa primeira lição. E eu quero parar por aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, e deixar para você, meu querido. O que você tem visto nas Cracolândia da vida? Homens e mulheres felizes? Moços e moças felizes? Realizando seus sonhos? Vivendo uma aventura que vai os levar a conhecer coisas maravilhosas? É isso que você tem visto nas Cracolândia da vida? O que você tem visto? O que eu tenho visto são vidas destruídas. Mas é isso que o diabo está querendo legalizar no nosso país. Porque muitos países por aí já foi legalizado. Mas o Brasil ainda há uma luta para que não seja legalizada. E nós precisamos, como igreja do Senhor, orar sim, e não entrar pelo conformismo, e não pensar, mas tem que acontecer. Não,
Enquanto o Senhor Jesus não vem buscar a sua igreja, não tirar ela da face da terra, a igreja tem que ser oposição às trevas. E isso é treva, meu querido. Quem tem um filho drogado, uma filha drogada, um adolescente drogado, sabe a dor que é ver um filho mergulhado nas drogas. E como que eu, como igreja, vou simplesmente achar que é normal? Se levante nessa geração como um instrumento de Deus contra as obras das trevas, confiando tão somente no poder do nome de Jesus. Mas se levante, não se prostre, não aceite, não se curve, se levante como igreja viva, igreja que leva o evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro, ele é poder de Deus. Paulo já dizia isso, não me envergonha do evangelho. Por quê, Paulo? Porque ele é o poder de Deus para a libertação dos homens. Então, meu querido, eu deixo para você essa palavra que vai subir para o canal do YouTube, para o nosso canal, né, do YouTube. E te convido, escute até o final e aprenda na escola bíblica dominical. Não abra mão disso. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar e que tudo que foi dito aqui, a prostituição, as drogas, a ideologia de gênero, o aborto, isso nunca venha a ser realidade na nossa nação, realidade na nossa casa, mas que isso seja dissipado, destruído, destronado pelo poder da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido, e te abençoe de maneira abundante. Amém.